Olá, bem-vindos! Estamos chegando com o Entre Linhas, o programa que traz os bastidores da notícia, aquilo que está nas entrelinhas da informação, na TV brasileira e também na Prudente News. Muito obrigado a você que nos acompanha sempre. Eu sou Eudes Figueiredo e para comentar os assuntos conosco, está aqui os nossos convidados, nossos comentaristas convidados, Divaldo Cerezini, Aline Scarelli e também Adolfo Padilha. Nós temos 2 blocos no programa, a gente começa com as 2 primeiras notícias. A primeira notícia de hoje é uma notícia preocupante. Está no site G1, no canal Bem-Estar, falando sobre as grávidas que tomaram vacina Oxford e AstraZeneca e que agora precisam ter acompanhamento médico, segundo especialistas. Os especialistas que foram ouvidos pelo site G1 afirmam que as grávidas que receberam a primeira dose da vacina Oxford e AstraZeneca precisam ter, então, esse acompanhamento médico para eventos adversos. Ontem, o Ministério da Saúde confirmou a suspensão da aplicação da vacina em mulheres grávidas. As gestantes que receberam a primeira dose devem ficar sem a segunda dose. A pasta decidiu manter a vacinação de grávidas com comorbidades, mas apenas com os outros imunizantes disponíveis aqui no Brasil, o da Pfizer e também da Coronavac. Na segunda-feira, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária havia recomendado a suspensão da aplicação da vacina em gestantes devido à morte de uma mulher grávida de 35 anos. Muito bem, vamos lá. Comentando esse assunto, Adolfo Padilha, bem-vindo aqui ao Entre Linhas. Fala, Eudes, doutor Aline, Divaldo. Antes de tudo, parabéns aí à oficialização do Maurício Naban como secretário de Agricultura na cidade de Presidente Prudente. A secretaria vai atender ali onde é a exposição de animais, uma estrutura boa, grande. Boa sorte para ele, uma boa escolha, uma boa opção de estratégica política, já que é irmão do Naban, que é secretário de governo lá do presidente Bolsonaro. Olha, eu acho que são coisas e efeitos que vão começar a aparecer. Nós não devemos nunca esquecer aqui que as vacinas foram aprovadas de forma emergencial. Não deu tempo da ciência chegar ao resultado que ela queria, de dizer isso vai dar certo, 100%, não vai ter problema e não vai ter efeitos colaterais. Haja vista que nos contratos de todas elas com os países que compraram, tem que ter a cláusula dizendo que os laboratórios não poderiam ser responsabilizados por efeitos colaterais. Agora, a questão que fica no ar é o seguinte: você vê alguns especialistas dizendo que já tomou a primeira dose, se não teve reação, não tem problema de tomar a segunda. Você arriscaria? Você, mãe, arrisca tomar a segunda dose? Você, pai, deixaria sua esposa tomar a segunda dose? São os efeitos do Covid, de uma forma geral, e são as dúvidas e muita coisa ainda que precisa ser descoberta sobre o vírus e, principalmente, sobre como tratar desse vírus. Muito bem, vamos lá. Comentando esse assunto, Aline Scarelli, bem-vinda aqui ao Entre Linhas. Aline, é com você. Pessoal, sobre esse caso, infelizmente, de falecimento de uma gestante, ainda está sob investigação, né? O que a gente sabe é que não teve mesmo um estudo aprofundado com relação aos efeitos para as gestantes. A gente sabe que a vacina ela é segura, né, que um ou outro nos estudos há evidências de que tem algum risco, alguma ressalva, mas é necessário reavaliar, porque a gravidez sozinha ela já provoca algumas mudanças no corpo feminino, né, principalmente com relação à circulação. Então, assim, se a orientação de quem tem as pesquisas na mão é para suspender ou só liberar aquelas 2 outras vacinas para gestantes com comorbidades, isso é o que a gente tem para hoje, então temos que seguir. Não é para colocar em xeque com relação a tudo que já foi trabalhado até agora, né? A gente tem que continuar apostando na ciência, sim. E o que o Ministério da Saúde falou ontem, né, é que a determinação, elas sejam concluídas e as análises ainda, elas são, assim, casos raros que são mesmo, que colocam em risco a vacinação das gestantes. Então, são casos raros, né? E como o Eudes já disse anteriormente, elas vão ser mantidas, sim, para as vacinas da Corona e da Pfizer, né, a Coronavac e a Pfizer, e para as gestantes com comorbidade. Então, a gente vai ter vacinação para gestante. É importante que até lá os estudos se aprimorem, né, porque a gente continua investindo nisso.
E as mulheres, sim, elas precisam ser vacinadas, porque, pessoal, não sei se todos têm conhecimento, o Brasil é o país que mais teve mortes de gestantes e parturientes. Isso é um número, assim, que nos choca, porque agora a gente tem uma legião de filhos sem mães. Isso é muito grave. Então, precisa, sim, continuar vacinando as gestantes. Muito bem, vamos lá com o Divaldo Ceresini. Divaldo, agora é com você. É importante a gente ressaltar alguns pontos, né? Primeiro que a morte, ela está sob investigação. Não há a comprovação de que há relação entre a vacina e a morte desta grávida, desta uma pessoa, né? Que tem que ser lamentada toda a morte mesmo, mas nós temos que lembrar também que ontem, no Brasil, mais de 2.300 pessoas faleceram de Covid, né? A média de novos casos, ela está, a média ontem nós tivemos mais de 1.000 óbitos, e a média de novos casos nos últimos 7 dias está acima de 2.000 casos. Então, o que nós temos que avaliar, e é o que mesmo que foi avaliado pela Anvisa e as demais entidades, nós temos imunizantes que oferecem muito mais benefícios do que eventuais riscos. Nós não temos nenhuma morte atribuída a nenhum imunizante em nenhum lugar do mundo. Então, fazer campanha contra a vacina é coisa de gente que não quer resolver o problema da pandemia. É coisa de gente que está ganhando alguma coisa com a pandemia, ainda que seja o apoio de pessoas que ele ajudou a botar medo. As vacinas, elas são seguras, e é por isso que os especialistas dos governos analisaram, e elas, sem dúvida alguma, oferecem muito mais benefícios do que eventuais riscos. Muito bem, vamos lá. Adolfo Padilha, é com você a sua réplica. Não, a gente ia dizer duas coisas, né? As vacinas, elas buscam a eficiência, essa é a colocação certa, né? Afirmar da forma que foi afirmada é um pouco, mas elas buscam a nossa esperança, sim. Mas o que eu quero realçar aqui é o seguinte, como é importante a Anvisa, né? Você veja bem, não adianta a pressão do STF, do Lewandowski, que falou que se o governo não comprasse vacina, o STF ia comprar vacina. Por causa disso, os efeitos colaterais eles vão acontecer. Isso não quer dizer que a vacina não deve ser utilizada e nem significa que a vacina não pode ser confiável. A verdade precisa ser dita. A vacina ainda não é a cura 100%. E essa é a minha responsabilidade aqui como jornalista. Muito bem, Divaldo também pediu a palavra. Divaldo, é com você. É importante a gente lembrar que durante o processo de aprovação, durante os estudos, né, das vacinas, tanto a do Butantan, quanto essa da Fiocruz, a do Butantan, capitaneada pelo governo do Estado de São Paulo, e da Fiocruz, capitaneada pelo governo federal, elas passaram por momentos de suspensão dos testes para avaliar algumas mortes que aconteceram de pessoas que faziam parte do estudo. E depois chegou-se à conclusão de que não havia relação. Então, eu volto a dizer, nós estamos aqui hoje, conversando aqui, e quem está na nossa audiência também está na nossa audiência, porque, como disse ontem o Barra Torres, o chefe da Anvisa, em algum momento os nossos pais nos levaram para vacinar para que a gente não ficasse com doenças que já têm cura. Muito bem, vamos lá para o nosso segundo assunto de hoje. Olha, vamos falar aí, foi citado o Barra Torres, vamos falar dele. O assunto é política e a CPI da Covid. O presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, Antônio Barra Torres, expôs ontem em depoimento à CPI da Covid divergências com o presidente Jair Bolsonaro em relação aos métodos de enfrentamento da pandemia do coronavírus. Barra Torres é o quarto depoente da Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado. E ele foi convocado para prestar esclarecimentos, principalmente sobre a autorização de vacinas contra a Covid-19. Nós vamos agora com o comentário de Aline Scarelli. Como é que você viu o depoimento ontem do chefe da Anvisa, né, do órgão brasileiro que controla todos os medicamentos no país? Bom, eu fiquei animada e no primeiro momento eu senti, eu assisti, fiquei assim muito ligada para poder entender que o cara lá, o presidente da Anvisa,
que é técnico, que está muito desconectado das redes sociais, ele está lá para fazer o trabalho dele, eu senti muito técnica, aparentemente muito honesto, trouxe provas, tudo que ele falava, ele tinha prova, ele tinha documento, né, como foi dito. E olha só, ele não trouxe provocações nenhuma, em nenhum sentido, nem para agradar o governo, nem para agradar quem estava ali prestando depoimento, na verdade, pedindo que ele responda as perguntas, né, não teve nada disso. E ele reafirmou o compromisso da Anvisa, né, com a ciência, com as práticas sanitárias, né, tanto que ele, no momento lá, ele teve uma fala de reposicionamento, de reparação, porque lá no passado, em março do ano passado, ele se colocou ali e se arrepende disso, se colocar ali num evento com o presidente totalmente desnecessário, onde não havia máscara, as pessoas estavam aglomerando, tocavam nas suas mãos, logo em março, no início da pandemia. Então, ele fez esse reparo histórico justamente para reafirmar o seu currículo, a sua competência e também o compromisso da Anvisa de não estar ligado a governo A, a governo B, né? Agora, gente, é preciso dizer, né? Nós vamos ter hoje a entrevista, o depoimento do Fábio Van Garden, né? Que foi o ex-secretário de comunicação. E aí nós vamos ter muita coisa para assistir e acompanhar. Espero que a gente vai ter a oportunidade de falar sobre isso também no nosso programa aqui. Muito bem, vamos lá. Adolfo Padilha, como é que você viu aí o depoimento do chefe da Anvisa, Antônio Barra Torres? Sem tanta emoção, né? Porque eu não faço parte desse auditório e desse circo que chama CPI do Covid. Mas o que foi evidente, como que está comprovado que a culpa que eles querem colocar no Bolsonaro, eles não vão conseguir. Veja bem, quais são os órgãos mais importantes diante da combate ao Covid? Antes de tudo, a Anvisa. Depois, até o Ministério da Saúde. E ontem, o cara que foi nomeado pelo genocida que eles querem criar, afirmou que não tem interferência do presidente. Qual é a leitura que nós fazemos disso? Que essa interferência é só na cabeça deles. Que essa interferência, essa loucura é só na cabeça daqueles que querem apostar tudo contra o governo. Porque vamos lá, do que será acusado o presidente Bolsonaro? De erros? A OMS também errou e assumiu publicamente. A primeira-ministra da Alemanha também errou e assumiu publicamente, e vários outros governantes do mundo todo, como muitos médicos erraram, e muitos deles assumiram publicamente, diante de tanto desconhecimento do vírus, da pandemia. Então eu fico vendo isso, e a emoção de algumas pessoas, que na verdade está só fortalecendo, como eu já disse, a CPI vai fazer do presidente sair mais forte ainda nas ruas do que ele está hoje. Pode escrever e marcar o dia disso que eu já falei outro dia aqui no nosso programa. Muito bem. Divaldo Ceresini, como é que você viu aí o depoimento do chefe da Anvisa? Bom, primeiro é importante a gente situar que o Barra Torres, ele não só foi nomeado pelo atual presidente, como ele tem certa amizade, ele é médico e ele é contra-almirante da Marinha, também é militar. E ele deixou bastante claro lá na CPI alguns pontos que ele diverge de maneira totalmente contrária, a posição dele é totalmente contrária àquilo que o presidente tem adotado. E é uma posição adotada por todos os médicos que foram colocados também no Ministério da Saúde. Então, ele segue pelo caminho da vacina, ele esclarece que o processo de vacinação é seguro, ele esclarece que tem que ser utilizada medidas de distanciamento físico entre as pessoas, tudo aquilo que a figura do presidente, aí eu afasto o governo federal dessa história, porque o governo tem atuado nessa linha, tem pregado. E é o que a gente precisa para sair dessa pandemia. O contrário disso é permanecer com esse grande número de mortes. Agora, eu tenho certeza de uma coisa, viu? Quem está aí na nossa audiência pode esperar que em breve ele vai ser demitido, porque ele falou tudo que o governo não queria que fosse falado. Muito bem, vamos lá. A Aline Scarelli pediu a palavra. Aline, é com você. Aquilo que o Divaldo falou, eu também tenho receio, porque as pessoas que se colocam assim na defesa do distanciamento, na defesa do uso da vacina, do uso de máscara, é demitido pelo presidente. E ele ganha esse distanciamento do presidente quando faz essa crítica. E logo após o final de semana, onde o presidente faz
promove uma aglomeração e participa, onde tem mais de 1.500 pessoas lá num evento de motociclistas, né? Assim, é bizarro a gente ver isso na atual pandemia. E olha que grave, né? Ele também, o Barra Torres, disse lá na pandemia, gente, lá na CPI, que o Braga Neto, que era secretário, né? Na verdade, ele é secretário da Casa Civil, colocou uma reunião para discutir a mudança da bula, gente, da cloroquina. E olha como é grave. O Braga, nossa, é muito nome. O presidente da Anvisa, ele disse como que se dá essas alterações de bula, e não é assim. Então, houve uma interferência grotesca e incorreta, e a CPI está dando tanto resultado positivo, pessoal, que até o Ministério da Saúde já lançou uma campanha para uso de máscara, álcool em gel e distanciamento. Olha que bonito, está ficando. Resultados positivos. Muito bem, vamos lá. Adolfo Padilha pediu a palavra. Adolfo, com você. Esse ministério que está lançando a campanha, quem manda nele é o presidente Bolsonaro, né? Então, eu queria descolar uma coisa da outra, passa um pouquinho do raciocínio lógico, do entendimento. Agora, volto a reforçar aqui, né? Demonstra a autonomia da Anvisa, acertos e erros vai ter um monte. A única verdade que a CPI está demonstrando até agora é que realmente é um circo, comandada por condenados, querendo pôr no mesmo vaso que eles frequentam, a mesma lama, um presidente que até agora, com mais de 2 anos de governo, não tem um índice, uma suspeita de corrupção. Só não tem narrativas querendo empatar ele, o grande líder e ídolos que a maioria aí tem. Mas não vão conseguir. E mais, para fechar o comentário, não é o Bolsonaro que está convocando as manifestações. Ele está participando, está nascendo da sociedade, dos conservadores do Brasil todo. São eles que estão a cada lugar convocando uma manifestação. Okay. Só não vê isso quem realmente não quer enxergar. Muito bem, olha, nós estamos encerrando a primeira parte aqui do Entre Linhas de hoje. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já aqui na TV Brasileira e Prudente News com mais Entre Linhas. É já já. Já estamos de volta, esse é o Entre Linhas, discutindo as principais informações do dia, aquelas que saem nos sites, né, nas páginas das grandes mídias, e que nós vamos analisar aqui com os nossos comentaristas, Adolfo Padilha, com a Aline Scarelli e também Divaldo Cerezini, que vão a fundo da notícia para ver o que está nas entrelinhas. Falar nisso, vou colocar mais um texto aqui em discussão que está no site G1 sobre política, que o Senado aprovou o projeto que torna permanente o PRONAMP. O texto agora segue para a sanção presidencial. O PRONAMP foi criado em 2020 para socorrer empresas afetadas pela pandemia. E a proposta prevê juros para novos empréstimos de até 6% mais taxa Selic. Vamos falar sobre isso, começando com o Divaldo Cerezini. Divaldo, é com você. Eu entendo que o PRONAMP foi um mecanismo muito importante e ainda nesse momento ele é muito importante para a gente conseguir segurar os empregos perdidos durante essa pandemia, né? Nós evitarmos que mais empregos ainda sejam perdidos. Afinal, nós tivemos uma situação excepcional no planeta. Agora, torná-lo definitivo e colocar o Estado, o governo, como um agente financiador de negócios, eu já creio que não seja uma medida interessante. Nós temos que dar espaço para a iniciativa privada fazer isso daí. Toda vez que a gente observa governo fazendo algum tipo de ajuda, essa ajuda, ela geralmente acaba desvirtuada e beneficiando alguns amigos dos reis. Nós vimos isso recentemente na Lava Jato em relação ao BNDES, em relação ao Fundo de Garantia, em relação à Caixa Econômica Federal. Então, eu não acho saudável a manutenção eterna do PRONAMP. Eu entendo, sim, que ele deve ser renovado nesse momento, mas com vistas exclusivamente ao combate dos efeitos econômicos da pandemia. Muito bem, vamos lá. Comentando o assunto agora, Adolfo Padilha, o que você achou aí do PRONAMP? Acha que a sanção presidencial vai acontecer? Eu penso
na mesma linha que o Divaldo. Eu acho que é importantíssimo o socorro do governo para as pequenas empresas, microempresas, para a geração de emprego, manutenção do trabalho. Não deixa de ser uma ação social. Nós devemos lembrar aqui que quase 500 mil empresas pediram socorro ao Pronampe agora durante a pandemia. Foram exatamente 470 mil. Foram mais de 37 bilhões liberados. É a ação do governo, como a gente já disse em outros comentários aqui, esse socorro da economia de forma emergencial que está sendo feito durante a pandemia é um modelo mundial. Foi elogiado no mundo todo, né? A gente só não vê o sucesso aqui quem não quer ver, né? Quantos empregos? Os índices de carteira assinada estão batendo recordes mesmo durante a pandemia. Então, esse equilíbrio que a equipe econômica está conseguindo fazer, ele é muito importante. Mas essa torneira um dia vai secar. Então, eu penso também que não pode ser uma coisa que tenha que ser colocada ad eterno, ou seja, nunca vai acabar, né? Eu acho que tem que sim, tem que ter agora um socorro, é importante esse socorro, mas creio que é muito perigoso qualquer atitude agora que determine uma torneira aberta do governo de uma forma que ela não possa vir ser fechada, porque a gente não sabe realmente qual vai ser que a economia vai crescer, a gente já começa a ver pelos números, mas qual que vai ser a aceleração disso e o time dela, do crescimento dela, é uma coisa que a gente ainda não sabe. Eu acho que é importante o governo ter a pauta econômica diante do crescimento do mercado. Nem mais lento, mas também nem muito acelerado. Muito bem, vamos lá. Aline Scanelli, agora com você. Como é que você vê a ajuda do governo aí para as pequenas empresas? Será que o presidente vai fazer a sanção? Eu acredito que vá, porque é uma questão, assim, nesse momento que é emergencial, excepcional, eu sempre digo, já falei isso em outros comentários, que sim, que o Estado ele tem o dever de fazer políticas públicas para fomentar, porque nós estamos num momento de excepcionalidade. Não podemos ter exemplos do passado para atrapalhar um programa que é importante sobre a pecha de que está dando alguma coisa para alguém. Não está dando nada, né, gente? A gente sabe que isso aí não é benesse, não é assistencialismo, isso é uma... Tem que pagar, inclusive, né? E olha esse dado, gente. Durante a pandemia, 470 mil microempresários recorreram ao Pronamp em 2020, depois de liberar 37 bilhões, só que com juros mais baixos. O que acontece é que agora essa nova roupagem, ela visa ter outros juros. E, assim, de verdade, gente, para que esses juros? Não se justifica, a gente não pode ter essa ideia de que juros altos para banco, né? E quem paga? Os empresários, que são as pessoas, são a classe que emprega as pessoas nesse país. Então, eu acho que os juros têm que ser reduzidos. Atualmente é de 3,5% e vai passar para 6%. Então, reduz esses juros aí. O banco não precisa ganhar tanto como já ganha e deixa agora os empresários, né, de verdade, poder ter lucros e empregar, porque aí vai movimentar a economia. A conta é muito simples. Então, é dever do Estado, sim, fomentar. Eu concordo que esse Pronamp, hoje, ele vai ser dito como permanente, mas depois ele pode vir ser ajustado. Não tem essas questões eternas. Se a proposta é que ele seja permanente, ok. Lá na frente, se a economia melhorar, vai ter um ajuste, pode ser reformulado e deixar de existir. Então, é sobre isso. De acordo com o atual cenário, a conjuntura econômica, altera-se e ajuste-se. Mas agora é a hora, tem que manter. Muito bem. Divaldo Ceresini pediu a palavra. Divaldo, é com você. Olha, é importante a gente sempre lembrar, dinheiro público é dinheiro que sai do nosso bolso, tá? Muito mais bem faz o governo aprovar medidas que facilitem o crédito, como já aconteceu do cadastro positivo, como pode acontecer de diminuir o empréstimo, o valor que tem que ser depositado compulsoriamente pelas instituições financeiras junto ao Banco Central, facilitar procedimentos de cobrança de dívidas, porque aí dá mais segurança jurídica para os bancos, deixa mais dinheiro disponível no mercado e é óbvio que isso vai acabar reduzindo a taxa de juros. Agora, não adianta querer ficar enfiando mais imposto em instituição financeira, porque isso sim vai resultar em juros maiores nos empréstimos. Alguns defendem isso. Aí, nesse mesmo momento, vem defender que o governo vai cumprir o papel do banco. Então, vamos facilitar o ambiente de negócio, que isso sim vai fazer bem para todo mundo. Muito bem, pessoal, nós vamos agora para a última notícia de hoje, falando sobre economia. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou ontem, em uma audiência pública na Comissão de Constituição e Justiça na Câmara dos Deputados, que a proposta do governo de reforma administrativa não é uma questão de ideologia,
mas sim de sobrevivência financeira. Vamos lá, comentando o assunto, Adolfo Padilha. Olha, que a reforma é necessária, todos nós sabemos que ela é. Não me agrada isso só atingir aos futuros servidores. A gente sabe que isso não é uma opção do governo. Essa é a única situação dele conseguir colocar isso em pauta diante do lobby de todos os poderes para não se mexer aonde está se ganhando agora. Essa é a grande verdade. Não é o presidente Bolsonaro que diz vai ser só os futuros. Não, porque se ele quiser mexer agora, vem sindicato, judicial, da educação, enfim, é uma loucura. Quando a gente olha que 90% dos funcionários públicos brasileiros têm instabilidade, você logo percebe que algo está errado. Precisa mudar. Eu lamento muito, esse jogo tinha que ser mudado, inclusive, para quem está já no cargo, né? Nós temos altos salários, verdadeiros marajá. Veja Brasília. Brasília não tem uma empresa, não tem uma indústria, só vê mansão para tudo quanto é lado. São o quê? Funcionários públicos. É aquela casta de funcionário público onde os caras estão milionários, com garantia de emprego, sem qualquer cobrança de desempenho. Como que essa nação quer um dia ser uma grande nação? É que o Brasil é muito forte, porque senão já não aguentava mais. E se essa reforma, mesmo que seja futura, não for feita agora, esses marajás de hoje correm o risco de ficar sem salário. Demora, mas corre, né? Agora, o que é preciso fazer, é preciso fazer. Gostaria muito de ver essa reforma pegando a todos. E agora, já. Mas, infelizmente, nós vamos poder ver essa reforma acontecendo somente para pegar os futuros. E, repito, é uma mesa de negociação. Nós, deputados e senadores, aceitamos, desde que não mexa nos nossos. Mexa daqui para frente. É pensando menos Brasil e pensando mais neles, como sempre. Divaldo Ceresini, vamos lá, comentando o assunto da reforma administrativa aí. É uma questão de sobrevivência mesmo, como disse Paulo Guedes? Olha, sem dúvida, o Brasil está quebrado já há muito tempo. O Brasil, os municípios e tudo mais. É necessário que a gente tenha, sim, uma reforma administrativa. O que eu sempre temo é a forma como esse debate acontecerá. Porque o que eu vejo sempre são debates rasos e que visam, como bem lembrou Padilha, privilegiar alguns em detrimento de outros. Nós vimos isso recentemente na reforma da Previdência, gente. Nós tivemos pequenos grupos que foram privilegiados em detrimento dos demais. Se todos somos iguais, Previdência igual para todo mundo, tanto naquilo que paga, quanto naquilo que recebe. Em relação à reforma administrativa, bacana, vamos lá, vamos cortar gastos do governo, mas não vamos cortar os gastos do governo exclusivamente do servidor de baixo escalão, como sempre acontece. Nós temos que ter um Estado mais eficiente, um Estado que funcione com menos gente, mais tecnologia, que sirva ao cidadão e não ao administrador, ao político. Nós precisamos cortar todos os privilégios dos políticos. Tem senador que tem 85 funcionários, gente. Isso vai ser cortado. A lagosta do STF vai ser cortada. Recentemente foi aprovado um projeto pela Câmara e pelo Senado para isso. Vai ser colocado isso em prática? Então, nós precisamos que mais gente haja para que tenha um combate a esses privilégios e menos gente que só fique falando. Aline Scanelli, vamos lá, falando da reforma administrativa, como é que você vê a proposta do governo? Ai, gente, o Guedes, ele tem um discurso panfletário, né? Quando ele diz isso daí, ele tem uma armadilha, né? Eu digo que só vai ter quórum para ter uma reforma real que atinja os privilégios de verdade, nunca, porque esse quórum ele nunca vai existir, porque esse quórum, para poder mexer nas reformas estruturais, que são tirar privilégio do alto escalão, não vamos ter, porque quem está lá votando é o alto escalão, né? Então, assim, a gente tem que ser coerente aqui. O que essa reforma visa, sobre essa armadilha de o Estado está inchado, é mexer, gente, no pequeno escalão, nas pessoas que estão, na verdade, não existe a palavra pequeno escalão, são as pessoas de base, né? Funcionários públicos que estão aqui na linha de frente, que fazem o serviço de execução, né, dos trabalhos, né? Não vai mexer, gente, com a Câmara, por exemplo, que o presidente da Câmara tem 2 carros. É um desvirtuamento da razão de ser do serviço público. Por exemplo, não mexe, essa reforma, gente, não vai mexer com o judiciário, executivo, legislativo e nem com os militares que recebem essa proteção de serviço público, né? E olha que grave, olha o desequilíbrio, pessoal. A reforma permitirá que assumam cargos de confiança sem ser por concurso público. Isso é muito grave. Então, eu vou nomear ali os amigos do rei para trabalhar num serviço público sem concurso. Pior, extingue direitos, pessoal. Eles tiram licença-prêmio
e as férias de 30 dias, as férias serão fracionadas, e também algumas questões sobre funcionalismo público, que quando a pessoa vai galgando o cargo, ela recebe umas benesses ali devido ao serviço público, né? E olha outra armadilha que se coloca, né? Eles falam, gente, que os professores, policiais, né, eles não vão mexer para quê? Para deixar eles desmobilizados. Então, assim, não vou mexer com vocês agora. Aí vocês se sentem seguros, mas não, tem uma armadilha aí. E a gente tem que observar, e tem pouca discussão, inclusive, e eu não concordo que essa reforma seja feita sem conversa, sem audiências públicas, inclusive. Muito bem, vamos lá. Adolfo Padilha pediu a palavra. Adolfo, é com você. Não, eu fico imaginando assim, né? É bom a gente registrar aqui que quem mais trabalha contra o Brasil e quem mais trabalha para que o Estado não fique mais leve para nós, contribuintes, é o pessoal da esquerda, é os militantes da esquerda, que, aliás, se ocuparam de cargos públicos, não através de concurso. Concurso foi fachada. Ou estou falando alguma loucura aqui? Concurso foi fachada. Muita gente aí ocupou cargo público porque, justamente como disse a doutora, era amigo do rei, e foi aprovado no concurso público. Isso até meados de 90, até 2000 era muito fácil. Depois que o Ministério Público, com mais poder, começou a pegar no pé. Mas até meados de 2000, nossa, eu vi um monte de lista. Já sabia quem era, a gente já sabia quem prestava o concurso, quem ia ser aprovado. Então é esse Brasil que a gente quer mudar, e esse Brasil a gente só vai mudar realmente quando as pessoas começarem a entender, como disse meu amigo Divaldo, que quem paga essa conta somos nós. Aline Scarelli, é com você a palavra. Bom, desde a Constituição Federal que há a previsão de concursos públicos de títulos, né, de categorias. Então, faz tempo que existe concurso público no Brasil e para vários cargos, inclusive, né? Essa reforma, ela ainda cria, gente, mais 5 categorias de funcionalismo público, assim, é uma aberração. A falta de diálogo, falta de audiência pública, a falta de transparência para as pessoas, ela é grave, porque eles vão ali discutindo entre eles e preservando o direito deles, de quem está atualmente no legislativo, né? Claro que existe influência do executivo e do judiciário, porque eles querem manutenir as suas picanhas de R$ 1.500, né, que o presidente da República andou consumindo em meio a uma fome que vem sendo aumentada no Brasil. Então, a partir do momento que não há diálogo com as pessoas de modo transparente, essas coisas vão ser passadas, e está muito incorreto, há um desequilíbrio. As dores do mundo, elas não são de responsabilidade do funcionalismo público, tanto que agora, na pandemia, a gente está vendo a resposta de como esse funcionalismo público atende às necessidades das pessoas. Muito bem, gente. Olha, nós estamos encerrando o programa. Grande abraço para todo mundo. Nosso encontro amanhã, de novo, na Prudente News e também na TV Brasileira. Valeu, abraço.